iniciando Poderosas Podcast Feminino e hoje estou num ambiente bem diferente, com a Poderosa aqui ao meu lado. Minha ex-colega de faculdade, a gente se conheceu lá atrás, na FIAN, e depois ela foi para os Estados Unidos, estudou cinema. Então a gente vai mostrar tudo que ela fez. Tudo bem, Mariana? Tudo bom, Mara. Prazer estar aqui com vocês. Ai, prazer é meu nesse ambiente lindo, gente. Aqui é um sonho, é uma fábrica de sonhos. A Mariana tem muita história para contar. Ela fez parte de Flor Encantada. Sim. Olha, já fez parte para a TV Cultura, para a Eliana, para a Angélica. Olha, é muita história. Como que você começou, Mariana? Lá você estudou cinema nos Estados Unidos, aí escreveu livro, né? Então, como que foi para chegar depois até a Globo? Como foi essa evolução? Na verdade, eu era publicitária, eu trabalhava em publicidade e na agência, na época eu estava na DM9, e o dono da agência falou que aquele ia ser o ano sabático e que ele ia mandar as pessoas fazerem curso fora. E foi aí que eu comecei a fazer esse curso de cinema lá em Nova York. Só que eu tinha uma paixão por coisas de crianças. Então eu entrava nas lojas de brinquedo, nas livrarias, e eu quase me inscrevi num curso de como fazer um livro infantil. Mas eu não sabia como justificar isso para o meu chefe. Então nos meus momentos livres eu ficava escrevendo essa história que acabou dando origem ao Jujubalândia. Quando eu voltei, eu ainda estava na agência, só que aí eu já estava na Talent, uma outra agência, e eu decidi levar esse livro numa editora, que foi a Brink Book. Deu certo, e aí aquilo começou a mexer comigo, eu comecei a perceber que o meu caminho era muito mais de criação de conteúdo infantil do que publicidade. Que ano foi isso? O livro, eu fui para os Estados Unidos acho que entre 95 e 96 e o livro foi lançado em 97. Então, estamos falando de uma outra era, né? De outras gerações. Não tinha esse negócio. Ela falou de criação de conteúdo, mas não é o que a gente vê hoje para as mídias sociais, né? Então, evoluiu muito e você foi acompanhando tudo isso, né? Porque você criava os seus textos, os seus livros, as suas animações. Como que foi todo esse processo? Então, aí para lançar o livro, eu ainda na agência, eu comecei a pensar numa estratégia diferente para lançar esse livro. E eu tive a ideia de mandar o livro com uma cartinha para alguns apresentadores de TV. E uma dessas pessoas era a Xuxa, na época que o programa dela era aquele sucesso absurdo. E por sorte o livro chegou na casa dela no dia do aniversário dela. E aí tinha assim, não, né? O universo conspirou porque talento, né? Foi atrás. Tinha uma foto, mandei uma foto minha junto com os bonecos. Eu tinha mandado fazer os bonecos para o lançamento do livro. E nessa época eu fazia aula de canto, pedi para o meu professor fazer uma música. Então na carta eu falava para ela, olha, tem esses bonecos, tem essa música. Passaram alguns dias, a produção dela me convidou para ir lá. E nisso, assim, eu morava na casa dos meus pais ainda, não tinha muita ideia do que eu estava fazendo. Sei que eu fui no programa da Xuxa, dublei a música. E quando acabou a apresentação, ela falou assim, gente, que legal, olha o livro, que coisa linda, e qual é o telefone de contato? Para contratar o show. Mentira, show. Eu em pânico, mas nessa época quase ninguém tinha celular também, e eu também não tinha um número comercial. Eu lembro que eu dei o número do escritório do meu pai, que foi o primeiro que veio na minha cabeça. Pronto, virou um empresário. Era um número muito fácil, e ela ficava assim, gente, ligue agora, olha que fácil, 671777. Resumindo, ele ficou anos recebendo ligações pra Xuxa, pra Pipoca, pro Brigadeiro. E ali, nesse dia, eu vi o potencial do Zuzubalândia. Eu falei, peraí, ela amou, as crianças amaram, até a Marlene Matos me chamou para conversar depois da apresentação. Olha que história. E queria que eu criasse uns personagens para o programa dela. E aí, nesse dia que eu decidi fazer um piloto com esses personagens. E esse piloto eu consegui levar no SBT e o Silvio Santos comprou a série de 120 episódios. Foi a primeira vez que ele comprou uma série. Silvio! Silvio, pela primeira vez comprou uma série, uma produção nacional independente. Olha, que sensacional. E aí foi, né? Aí cresceu muito. Conta um pouquinho. Tem a garrafinha aqui, mostra a sua boneca.
Que essa fez parte da Angélica, não foi? Sim. Aí o que aconteceu? Opa, é assim, né? Continuando essa história. Como o Zuzubalândia no SBT deu muito certo, e a gente teve uma audiência muito grande lá, a Globo me contratou. Então eu estreiei em maio no SBT, em outubro eu já estava contratada na Globo como roteirista e diretora, e eu levei para eles a ideia da garrafinha. E aí eu acabei ficando anos ali na Globo sem poder trabalhar o Zuzubalândia, porque o Zuzubalândia ficou no SBT. Entendi. E aí como a garrafinha deu certo, pediram para eu criar o da Angélica, que foi o Flora Encantada, e aí a coisa foi indo. Nossa, que sensacional. E aí você escreveu já 12 livros, né? 12. Conta um pouquinho, mostra um pouquinho. Ó, o primeiro foi esse aqui, que foi o Jujubalândia, que como a gente já estava falando. Depois teve o Arca de Ninguém. Nossa, são muitos. Tampinha, Tira os Óculos. Teve esse aqui que foi uma parceria com o Jairzinho Rodrigues. Olha que lindo. E a Tânia Calil. Tem até um CDzinho também, com músicas. Olha que lindo. O Gui Estopa, que é uma outra série minha. Então, quero que você fale, porque ela faz a voz, eu quero ouvir o Gui. Cadê o Gui? Ah, o Gui tá aqui dentro, Ai, que lindo, que lindo. Como que tava a sua vida quando você criou? Gui Estopa foi o seguinte, quando terminou o meu contrato com a Globo, eu fui convidada para ir pro IG, portal IG, era o começo da internet. Sim, eu no lembro Brasil. do Iga. E o Martina Suzuki me chamou e ele já conhecia as coisas que eu tinha feito na Globo, no SBT, ele meio que me deu carta branca para criar o portal infantil do IG. E nessa época tinha aquele cachorrinho branco que era um sucesso absoluto na publicidade. Eu falei, vou criar um personagem que vai ser o filho daquele cachorro. O Iguinho vai ser o portal filhote do IG. E aí nasceu esse personagem Que aqui. sensacional. Só que assim, no começo, era muito simples tudo. A gente fazia joguinhos em flash, a gente fazia tirinhas animadas. Essas tirinhas animadas foram evoluindo para animações curtas, até o momento que elas ficaram um pouquinho mais legais. A gente inscreveu no Animamundi, a gente teve um destaque, a gente não ganhou o prêmio, mas a gente teve um destaque, saiu na revista Veja. Tal. E eu acabei conhecendo a pessoa que era o encarregado do site do Cartoon Network em toda a América Latina. Cartoon, gente. Vê se é pouca coisa. Poderosa, né? Eu só trago poderosa, né, gente? Aí eu fui convidada para um almoço de coletiva de imprensa do Cartoon e sentei do lado dessa pessoa, sorte também, assim, que era o... E eu comecei a falar, ele falou, eu conheço o Iguinho, eu admiro o trabalho de vocês fazem umas coisas muito legais. Eu falei, então, a gente agora está fazendo uns episódios, você consegue ajudar? Me ajudar a apresentar lá no Cartoon Network? Daí ele falou assim, olha, eu só cuido de internet, TV realmente... Mas o que eu posso fazer é pegar um episódio de vocês, colocar no site do Cartoon e fazer uma enquete. Se as crianças querem ou não ver aquilo na TV. Eu quase infartei. Você imagina, era assim, você quer ver isso na TV? Sim ou não? Eu ficava, senhora, todo dia eu olhava pra ver. A gente tem mais de 1 milhão de sims. Aí com isso, ele falou, não, com isso eu consigo ver se o pessoal lá de Atlanta te recebe para uma reunião. É o que eu posso fazer por você. Ele conseguiu. E eu fui para Atlanta. E aí o Cartoon comprou a primeira temporada do Gui Estopa, que hoje em dia são 5 temporadas. Acabou fazendo 5. Montei a produtora quando a gente foi fazer a primeira temporada do Gui Estopa. Certo. Que aí eu consegui um patrocínio e aí eu pensei, vou montar um estúdio. Porque até então eu ficava no IG. Eu tinha a minha equipe lá dentro, mas aí a gente montou essa produtora que existe até hoje. Né? E eles fazem, você faz muita animação ainda, as dublagens, eles fazem as vozes, são atores, né? E o que você diria para a mulher que quer trabalhar com isso, com animação, com livro infantil, com chegar, né, ter esse poder, essa confiança, porque o talento, você nasce com esse talento e também você estuda, né? Você aprende. Agora, nem todo mundo se acha poderosa o suficiente para ir atrás dessas pessoas. Às vezes
Tem lá, desenha super, tem umas ideias, mas fala, não, eu nunca vou conseguir. Olha, uma das coisas importantes assim é entender para onde você vai dentro da área de animação, ou quando eu digo entender, você é uma pessoa que escreve, ou você é uma pessoa que desenha, ou você... Sim. Porque é muito amplo. Sim. Sim. Muita gente me procura, quer que eu realize a ideia. Eu tenho uma ideia, então eu sempre falo assim, começa com um livro. Porque o livro ele é mais viável, a pessoa às vezes já quer começar direto na animação. A animação é caro, é demorado, é complexo. Cada detalhe para fazer demora, né? Começa pondo a sua história no papel. Sim. E aí, a partir daí, se a pessoa desenha, eu tenho visto muitas crianças, muitos meninos e meninas, que eles estão não só escrevendo as suas histórias, tem alguns que estão animando, fazendo vozes e fazendo canais no YouTube. Sim. Então isso está sendo incrível, porque antigamente dependia muito de você conhecer alguém, de você ter... Hoje em dia, com as redes sociais, você divulga muito com mais o fácil. YouTube, nada te impede de fazer a sua criação e mostrar. Sim. Tem que ter coragem. Então tem que ter coragem e tem que fazer, não achar que alguém vai fazer para você. Sim. Não diz, eu tenho uma ideia, faz aí. Não. Não. Ideia é o que você falou. A ideia a gente tem de montes, né? Mas tem que fazer, realizar, né? Tem que fazer e assim... Ninguém vai fazer pela gente. Não se julgar. Sim. Não se julgar é uma coisa muito importante também. Se vocês vissem o livro, que foi o primeiro, Jujubalândia, que me colocou nessa área, eu lembro que eu trabalhava na Tablet, eu mostrei para minha chefe, ela falou assim, nossa, parece trabalho de escola do meu filho. Olha, chefe. Mas eu não me intimidei. E assim, ela falou, chefe, você errou, hein? Você errou feio. Não, mas olha, ela me ajudou. Ela assim, mas eu tenho uma amiga que ela tem uma editora, você quer o contato dela? Eu falei, quero. Aí o que aconteceu? A editora, ela não estava interessada no desenho. O que eu desenhei ali era o suficiente para passar a minha ideia. Sim, eu não preciso ser uma ilustradora profissional. Mas você acreditou no seu potencial. Eu queria mostrar, então eu fiquei assim, faz pra mim? Não. Eu fui lá, comprei um caderno de desenho, desenhei o negócio, escrevi, fui atrás, e aí depois, obviamente, que a editora aprovou o texto, aí a gente chamou ilustradores profissionais para fazerem. Isso. Sempre tem a pessoa especializada. É o que você falou, tem que ter foco, né? Às vezes você desenha bem, mas não escreve. Às vezes você escreve bem, mas não desenha. Então eu acho que é importante entender quem você é. No meu caso, por exemplo, eu tenho ideias, eu crio coisas, meu desenho é limitado. Meu desenho é suficiente para definir que esse personagem vai ter um cabelo de brigadeiro, uma forminha. Eu consigo isso. Mas eu não quero fazer tudo. Sim. Então eu foco naquilo que eu sei fazer e depois eu chamo outras pessoas. Para incrementar, para ajudar. Sim. Para pôr em prática. Agora é incrível esses meninos que eu estou comentando no YouTube, eu acho sensacional, porque eles realmente conseguem fazer do começo ao fim. Sim. Desenhar, fala, editar, eu falo assim, meu Deus do céu, que genial. São mini gênios e que tem que aproveitar, né? Os pais também ver, conhecer, né? E incentivar, porque tem muita gente boa aí, desde criança, né, a gente já vê. Mas se também não tiver incentivo, né, você atravessou uma fase, né, com a sua família, você teve grande perda, né, nesse processo. Que ano que foi? Em 2007. 2007, na Fionatan, né? Sim, eu perdi 2 irmãos. Em 2007. Aí, em 2009, meu pai faleceu. E em 2015, a minha mãe. Então foi assim... Seguido, né? E imagina, né? Todas essas perdas. Como que você atravessou por tudo isso e lidou com o seu trabalho? Não sei se você fez uma pausa, como que você lidou com a sua vida, né? Para continuar e brilhar como brilha até hoje, né? Então, pelo contrário, além de eu não ter feito a pausa, eu acho que o que me salvou de cair em depressão foi justamente ter no meu trabalho, ter um propósito aqui. Mais até porque as pessoas falam, você tem os amigos, os filhos, mas o que realmente me ajudou naquele momento
foi ter o meu trabalho e ter um propósito. Olha só. Foi isso. Nossa, trabalho salva, né? É a mente, né? Por isso que a gente fala, né? Mente Eu tava, vazia. inclusive, assim, terminando a primeira temporada do Gui Estopa, quando isso aconteceu. E eu lembro que o pessoal do estúdio falou, putz, agora vai parar tudo. Semana seguinte eu já tava lá. A gente imagina, né? Não vai parar nada, vamos em frente. É vamos em muita frente. fortaleza, gente. É de dentro. Você brilha, o seu brilho é interno, porque você ter essa força não é todo mundo que consegue continuar. Ou pelo menos, como eu falei, né? Tem gente que faz uma pausa e até vira, até tem um recomeço. Você não, você nem parou. Eu lembro de algumas coisas assim dessa época, por exemplo, esse livro aqui. Era uma época que eu tava muito mal mesmo, né? Imagina, 2 irmãos e tal. E esse livro aqui me ajudou muito. E esse é um dos livros mais difíceis que eu escrevi, porque foi um pedido de um diretor da Casa Hope, que é um livro que fala sobre crianças com câncer. Ele queria que eu fizesse uma história que desmistificasse a doença, que mostrasse para as outras crianças e até para os adultos que a criança que tem câncer, ela também estuda, ela também brinca, ela também... Então, assim, eu falei assim, eu tô aqui, eu tô fazendo coisas úteis, eu tô fazendo coisas que vão ajudar as pessoas. Sim. Se eu não me engano, foi em 2009, eu acho. Olha, que lindo, que trabalho lindo, né? E veio a calhar, né? Nada é por acaso, porque uma história dessa, que tem mexe com tantas emoções, né? Com toda a sensibilidade, com perdas, com esperança, né? Então, você conseguir, imagina a dificuldade, e você conseguiu e deu continuidade, é isso que importa, né? E vamos falar também, não tem só trabalho infantil, teve o livro dos VIPs, né? Teve. Isso. O livro VIPs, Histórias Reais de um Mentiroso. Conta pra gente como que foi. Virou filme, né? Virou filme e documentário. Sim. A primeira vez que eu vi, bom, pra quem não conhece essa história, o Marcelo Nascimento se fez passar por dono da Gol. Ele foi numa festa em Recife, no Recifolia, e deu 3 entrevistas fingindo ser dono da Gol, ficou com umas famosas lá, pilotou helicóptero, deu carona de jato para Mauri Júnior, pintou e bordou. Nessa época a internet não era como é hoje, então era mais fácil você se fazer passar por alguém. E eu vi o Marcelo no Amaury Júnior, e o Amaury Júnior contando o mico que ele tinha passado, que tinha sido enganado por esse cara, e eu achei hilária a história. Sim. E eu tinha um desejo de fazer um filme, longa-metragem, porque eu tinha feito curso de cinema. Eu falei, nossa, essa é uma ideia, essa é uma história que pode render um filme. Com certeza. Aí, nessa mesma semana, saiu uma matéria na revista Época que contava que ele tinha se feito passar por guitarrista de banda de rock, policial de elite, fiscal da Receita, várias coisas. E eu achei o número de telefone da mãe dele lá e liguei pra ela até foi meio assim, porque achou que eu era jornalista, ela não aguentava mais jornalista ligando pra falar do filho. Eu falei, não, eu quero fazer um filme, um livro sobre o seu filho. Ela falou, olha, ele fugiu de Bangu, nem sei se ele tá vivo. Mas se ele aparecer, eu te aviso, deu 2 semanas, ela falou, ele tá preso aqui em Curitiba, se quiser fazer esse livro, é agora. Mas só um parênteses que eu queria contar pra vocês, porque originalmente eu não pensava em fazer o livro, era só o filme. Eu conhecia o Fernando Meirelles, o diretor, e o Tonico Melo de publicidade, porque eles eram diretores de publicidade. E nessa época o Fernando já tinha feito Cidade de Deus, já era um diretor / produtor famoso, e ele ia fazer 2 produções aqui com a Universal Pictures de filmes que ele só seria o produtor. Então, junto com o Tonico Melo, eu levei essa ideia para ele achou legal. Só que a advogada da produtora orientou, ela falou, mas como é que vai comprar os direitos de um estelionatário foragido? Sim. Seria mais fácil se tivesse um livro. Eu falei, tá bom, eu faço o livro. Que lindo. E peguei o avião, fui lá na cadeia, fiquei 1 ano entrevistando ele e as pessoas que ele enganou. Esse material das entrevistas acabou virando um documentário
que ficou quase 10 anos na Netflix, que agora vocês encontram no YouTube. E a O2 comprou os direitos desse livro e fez um filme com o Wagner Moura no papel do protagonista. Sim. Maravilhoso, maravilhoso. Que história sensacional, gente. Fala sério, ó, quem não assistiu tem até, né, agora tá facinho pra ver. Maravilhoso. Não, parabéns. Mas você estava falando de criação que você se encontra mais, né, também. E vai ter show, né? Vai ter o show do Zuzubaland. Show e filme. Olha show só! E filme, longa-metragem de Zuzubaland. E vai começar em São Paulo? Como que vai ser? Não sei ainda. Não tem a programação, tá. Mas vai viajar aí. Sim. Tá. Viajei. E outra novidade é que Zuzubaland vai virar uma atração fixa, a série de animação, no programa do Patati Patatá. Linda! A gente já está hoje na HBO Max, no Now, no YouTube, e no Cartoonito, e agora também na rede aberta, né, na TV aberta, no programa do Patati Patatá. Demais. E tinha alguma outra coisa que você ia me falar? Sim, você estava falando em tecnologia. Isso. Uma curiosidade que eu não sei se vocês sabem. O Brasil Animado, que é o filme que eu dirigi, foi o primeiro filme em captação 3D estereoscópico feito no Brasil. Uau! Eu explico para as pessoas o que é o 3D estereoscópico, porque todo mundo confunde 3D com computação gráfica. Então, só para deixar mais claro, né? O filme da Pixar é computação gráfica. E você pode ver esse filme em 3D com óculos ou em 2D sem óculos, mas é computação gráfica. O que a gente fez foi gravar imagens reais do Brasil, lugares bonitos e interessantes do Brasil, onde as pessoas conseguiam ver isso no cinema com profundidade, em 3D. Não só no cinema, mas também quem tivesse uma TV 3D com óculos conseguia. E nós fomos os primeiros a fazer isso aqui no Brasil. E eu misturei imagens reais com animação. Que lindo, gente. E o critério para escolher o que ia ser animação, o que ia ser imagem real, tudo que era muito grandioso, como por exemplo as cataratas de Foz do Iguaçu, como é que você vai fazer isso em animação? Imagina animar aquelas coisas. Então eu fui o real. Entendi. E o que dava para ser em animação, eu fazia. Nossa, que genial. E dá para ver isso? Então, o Brasil Animado ele foi lançado em 2011, mesmo ano do Vips, nas salas de cinema, no Cartoon Network, e tá na Globoplay, e uma curiosidade é que ele passa até hoje nos canais Telecine Fã e Telecine Pipoca. Ai, que lindo! Mas se vocês quiserem ver também no seu horário, é só acessar brasilanimado.com.br, que é o livro caixinha do Zuzubalândia, vem 40 cartas com começos de histórias para as crianças continuarem a história, para incentivar a criatividade. A criança escrever é muito importante, né? Tem esse aqui que é o problema, que as psicólogas gostam bastante. Eu vi um post que você falou sobre ele na sua rede social, no Instagram, e achei o máximo. Gente, esse livro é o máximo, bem de psicologia, bem para as mães, né, verem, e as crianças também, porque todo mundo tem, toda criança tem medo disso, medo daquilo, então enfrentar porque quanto mais a gente foge do problema, mais ele cresce. Se você começa a falar sobre o problema, enfrentar o problema, ele começa a diminuir. Desmistifica, é aquela coisa do monstro mesmo, né? Monstro. Outro que também é recente é esse aqui, o menino que não sabia ler. Esse aqui, ele saiu há pouco tempo, mas na verdade eu tinha ele na gaveta há muitos anos. Ele é da época que meu filho estava aprendendo a ler. E ele estava com um pouquinho de dificuldade e eu fui ficando nervoso, fui ficando aflita. E eu acho que isso é uma coisa que acontece com os pais. A gente fica mais aflito do que a criança. Ansiedade, pressa, né? Quer que faça isso, quer que faça aquilo, e cada criança tem seu tempo. Exato, é muito para mostrar isso, que cada criança tem seu tempo. E não só isso, a importância da prática.
E hoje em dia, com essa história do imediatismo, das redes sociais, a gente acha que tudo é na hora, e não é. Até quando você vê uma história de sucesso na internet, você fica achando que a pessoa conquistou aquilo em um mês. E não é. Então, assim, é o tempo, é a prática. Com certeza. Então, esse livro é sobre isso. Lindo, maravilhoso. Tem também o Flores Belo, que é um dragãozinho, que em vez de cuspir fogo, ele cospe flores. Ai, é poderoso. Ele morre de vergonha disso, porque só ele não consegue cuspir o fogo. Mas no fim ele descobre como é legal ele ser diferente nesse sentido. Que lindo. E esse aqui também acho que tem uma mensagem legal, que é o Arca de Ninguém, que fala sobre as dificuldades que o Noé teve para convencer os bichos a entrarem na arca. Porque ninguém queria se misturar, ninguém queria ir com as galinhas, porque elas acordavam muito cedo. Os porcos cheiravam mal, os tigres achavam os leões metidos por serem os reis da selva e assim por diante. Só que no fim, eles veem que não é um bicho de 7 cabeças conviver com a diversidade. As diferenças. E quando eles estão ali no barco, eles veem que ninguém é melhor do que ninguém. Olha, que lição, né? Que lição de vida, né? Para enfrentar tantos preconceitos que tem por aí, né? Nossa, maravilhoso, não? E por último, talvez, esse aqui, ó, A Tampinha Tira os Óculos. Esse livro, na verdade, era para ter sido da Garrafinha. Na época, a Globo e a editora não se entenderam por conta do prazo do contrato. Mas a editora falou, a gente gosta tanto do seu texto, você não pode criar uma outra menina que use óculos. Então, nessa história, uma amiga fala para a Tampinha que ela vai ficar mais bonita sem óculos. E ela vai numa festa e, por conta de não enxergar, ela se mete num monte de confusões. E aí, com a ajuda dos amigos dela, ela descobre que tem algumas coisas que nos dão charme, sem a gente saber. Sim, E também resolve a historinha dela. Que lindo, tá vendo? Super atual, tantas crianças, né, que sofrem com bullying, né? Porque ou usa óculos, ou é mais baixinho, ou é mais altinho, ou é mais gordinho, ou é mais... Enfim, o mundo é cruel, né? Vamos dizer. Se a gente não colocar um pouco de história, de cuidado, de psicologia, de amor, porque tudo isso é feito com muito amor, né? Você ama o que você faz, isso tá estampado, né? Ninguém consegue criar coisas tão lindas assim sem amor, né? Então é muito importante, você educa aí quantas crianças com os seus livros, você leva alegria, né, com os seus desenhos, com as suas animações, com as suas criações, você leva alegria a muitas crianças. Eu vi agora um post você comentando, comemorando dos seguidores, então conta aí. A gente atingiu no YouTube, o nosso canal ele é relativamente novo no YouTube, o canal Desuso Balândia. E graças aos seguidores a gente atingiu 89 milhões de visualizações. Pouco, né, gente? Milhões. Comemorando. Milhões. Então, olha quanta criançada, quanta gente, quanto adulto também deve ver, né? Porque a gente adora. Eu amo, eu sou apaixonada. Quem não conhece, vai conhecer muito, porque você já foi muito low profile, né? Você começou a aparecer há pouco tempo, né? Seus personagens aparecem. Mas você não era muito de postar, agora com o Instagram é mais fácil, com as redes sociais em geral, né? Então, é importante saber quem fez, né? Quem escreveu. A gente, muitas vezes, a gente assiste e nem imagina. E fora todo o processo, todo o trabalho que dá, né? Então, agora você tá trabalhando mais com isso, né? Eu decidi, porque agora eu completei 27 anos de carreira, e tem essas novidades aí, o filme Zuzu Balândia chegando, o show, eu resolvi fazer, porque muita gente não sabe. Aí fala assim, nossa, você que fez o Gui Stolpa, eu jogava muito no portal Iguinho, essa garrafinha, nossa, o Brasil Animado, então eu tô fazendo essa conexão. Sim. Porque agora já são algumas gerações, tem gente que leu o Zuzu Balândia quando era criança e agora tem filho. Sim, sim. Então eu senti que chegou o momento de contar isso para as pessoas. E também o outro motivo é que eu estava assim, tão ocupada produzindo as animações, escrevendo, imagina se eu escrever 52 roteiros. Nossa. Produzir, era muita coisa, eu não tinha tempo nem para respirar. Não, e como que você faz, né? Porque você tem, agora já são grandes, né? Você tem filhos de 21 e 24? Uma filha de 24 e um de 21.
Mas imagina a vida pessoal do que é essa pessoa super ocupada, né? Como que você lidou, né? Criou filhos, como que você se dividiu assim? Não foi fácil. Imagina. Mas o lado bom é que o período que os meus filhos eram menores, eu estava na Globo. E a Globo, os autores da Globo, eles podem escrever de casa. Olha, o home office lá atrás. Na Globo isso já existia para os autores, então eu escrevia em casa e ia para lá só para as gravações. Sensacional. Então, calhou que isso me ajudou. Tá vendo, gente? Tá vendo empresas que não gostam de home office ainda hoje? Né? Como é importante uma mãe, né? Porque tem muitas mães que são sozinhas, né? Ou que não tem o marido do lado, o pai, né? A parceira, enfim. E você poder trabalhar de casa é sensacional. Não, e os meus Olha filhos, que é isso que eu ia perguntar, se eles participavam, imagina aí, ia amar, né? eles participaram muito, porque eu sempre tive um hábito quando eles eram pequenos, e é uma coisa que eu falo muito para as mães, para os pais, mesmo que você trabalhe muito, seja muito ocupado, reservar um tempinho para ler uma historinha que seja antes deles dormirem, que isso vai marcar para sempre. Sim, eu fazia com meu filho. Um livrinho assim, que você senta ali, é muito importante, não só para desenvolver o hábito da leitura, mas é uma coisa que a criança não esquece. Sim. E aí, eu lembro que teve uma temporada, uma ou mais temporadas de Guia Estopa, que eles me ajudaram a criar. Porque eles queriam à noite não mais que eu lesse livro, mas que eu criasse uma história. Eu falava, tá bom, então vai ser com Guia Estopa, vocês dão um tema. Então eles começavam ali um tema, eu tinha que quebrar a cabeça para continuar. Óbvio que nem sempre ficava legal, mas quando ficava legal eu saía do quartel, ela ia no quarto. Que lindo, tá vendo? Participação especial dos filhos. Como é o nome deles? Isabela e Felipe. Olha, eles que estão lindo. nos créditos de colaboração de roteiro. Olha que lindo, importante. Você estava falando aí, eu lembro que quando eu fiz aquele primeiro livro, eu tinha uma vergonha de mostrar. Mas eu não sei nem te explicar o tanto da vergonha, juro. Meu coração ficava até acelerado. Eu queria me enfiar embaixo de uma almofada. E eu lembro que eu mostrei para uma amiga minha, e ela tinha 2 filhos pequenos. Eu quase tive um treco. Ela falou, peraí, chamou os meninos e começou a ler para eles. E eu queria, assim, nossa... E eles gostaram. Mas eu acho que tem que vencer esse bloqueio, entendeu? Sim, muita gente. Muita gente. Muita gente. Eu falo até por mim mesma. Quantos trabalhos que às vezes eu tinha alguma ideia, algum projeto e ficava engavetado por eu ter vergonha, medo, achar que ninguém vai gostar, né? E é muito importante vencer. Não é fácil vencer esse bloqueio, mas é possível. Eu acho que esse bloqueio é o principal. É o principal. Sim. Porque você dá o primeiro passo, o resto acaba... A insegurança, sabe? Porque dá mesmo. Sim, claro. Eu já estava, e pensa só, eu já estava em publicidade, eu já trabalhava com criação. E boas agências, né? Nove Talent. Eu queria morrer com o livro. Olha só. Eu queria morrer, era uma vergonha, assim, não sei porquê. Eu imagino que muitas mulheres devam sentir isso. Sim. Meio assim, mas quem falou que eu sou escritora? Ou qualquer profissão também. Quem falou que eu sou chefe de cozinha? Quem falou que eu sou jornalista? Isso, porque gente para incentivar tem pouca, né? Agora, gente para falar mal e te colocar lá embaixo, né? Falar que não, esse quem falou, acaba. Às vezes acaba. Você tava pensando, você já fala, é mesmo, não. Não, e outra coisa que você tem que levar em conta. Qualquer coisa que você for fazer, vai ter gente que gosta, vai ter gente que não gosta. Você não pode achar que todo mundo vai gostar de tudo que você faz. Sim. E não pode se intimidar com alguma crítica. Imagina, se você ouvisse um... Isso não significa que você não vá ouvir críticas. É bom ouvir críticas, mas você tem que, o principal que eu acho que eu aprendi é filtrar. Sim. Porque eu gosto quando alguém me fala, isso é bom, essa pessoa tem razão, vou arrumar isso. Sim. Isso é besteira, isso é bom, isso é besteira. Esse filtro. Exatamente, porque crítica não vem só coisa ruim. E mesmo nas coisas ruins, você pode aprender. Você vai avaliar. Você só vai aprender a ter o filtro se você praticar. E aí estamos de volta naquele livro, onde eu falo da prática. Sim.
que é tão importante. Que é uma associação que eu faço até, eu quando era criança eu fazia, na época se chamava ginástica olímpica, hoje é ginástica artística, e as pessoas não imaginam quantas vezes a gente cai sentada. Ela só vê o vídeo da ginasta ali fazendo aquela coisa perfeita. Não é assim na vida real. Isso me ensinou. Porque eu caí tanto sentado. Cair sentado era o normal. A persistência, né? O cair em pé que era o resultado de alguma coisa. Você entende? A persistência. Você acreditar e não parar, não desistir, né? Se você desiste no primeiro tombo, né? E não vai ser dois, não vão ser 2, 3 tombos, vão ser muitos, né? E a gente tem que saber. A Bíblia Diniz, que foi-se agora, né? Falou, o importante é ser humilde. E ser humilde não é voto de pobreza. Ser humilde é saber ouvir. Eu acredito muito nisso. Por quê? As pessoas não sabem receber crítica. Já ficam melindradas, já se ofendem, já desistem do projeto, não sabe, ninguém quer ser criticado, né? Então eu falo, tem o lado bom dos haters, tem o lado bom de, não é todo mundo que vai gostar do amarelo, tem gente que gosta do azul, tem o lado bom, porque você tem que saber ouvir, você tem que saber receber uma crítica, né? Não, e tem as pessoas que só falam bobagem. Aí vem o filtro, deixa, porque tem uma crítica construtiva que vai te fazer aprender e falar, nossa, será? Verdade, eu poderia melhorar nisso, eu poderia melhorar naquilo. Agora, se você não souber nem ouvir, como que você vai aprender e crescer? A gente cresce com os nossos erros, né? Você não fez o desenho perfeito na primeira vez, né? Por exemplo, no caso do VIPS, eu só tinha feito o livro infantil. Eu podia ficar intimidada e falar, não, mas eu nunca fiz livro adulto, então é melhor a gente chamar alguém. Chamar alguém nada, é a oportunidade de eu aprender. Tá vendo? E o livro acabou entrando na lista dos mais vendidos do Brasil. Tá vendo? Então, assim, você tem que também se arriscar. É ir atrás, é acreditar no seu sonho, é descobrir, é se conhecer primeiro, como ela falou, ver qual o seu propósito, quem você é. Eu quero isso, vai atrás. Mesmo que você já tenha outra profissão, vai fazendo. Não precisa largar tudo, né? E colocar metas mais simples. Isso as pessoas... eu quero fazer um desenho animado. Gente, começa com um livro. Vai devagar, né? Não vai ser impossível, porque senão você vai se frustra. Vai devagarzinho, vai crescendo no tempo certo. Tudo tem o tempo certo, né? Porque a evolução é natural. Você fez um livro, aí te levou a outro projeto, que levou a outro, foi conhecendo, foi aprendendo, foi evoluindo, a tecnologia também vai evoluindo. Os Zubalândia com os bonecos, que a gente lançou na SBT em 98, eu só fui ter a chance de trabalhar com esses personagens de novo em 2018. Nossa, 20. Então, assim, e quando você lê uma notícia, você não imagina. Por isso que eu acho importante falar. Porque eu lembro um exemplo do criador do Bob Esponja, que o jeito que eu lia nas matérias, parecia que ele era um cara que ele gostava de mergulhar, aí um dia ele tá ali mergulhando e ele tem uma ideia, vou fazer um desenho animado de uma esponja. E aí ele fica milionário, não é nada disso. Pra chegar Esse lá... cara fez uma das melhores faculdades de animação dos Estados Unidos. Ele trabalhou anos, camelou antes numa outra série dentro da Nickelodeon. Até um dia, por acaso ele gostava de mergulhar, mas na hora do jornalista escrever, já resume, mergulhador, né? que estava lá mergulhando, viu uma esponja e teve uma sacada. Não é nada disso. Ele chegar nisso. Esse tipo de notícia frustra as pessoas. Sim. Porque fala, pô, só comigo que não acontece. Eu acho que o sucesso é em um dia, né? Não, pelo menos. Não. Cada projeto desses demorou muito. Não é fácil. Não, mas não é fácil chegar. E cada um tem um tipo de sucesso, seja qual carreira for. Né? A gente está falando de animação, de livros, né? E televisão, chegar em bons canais, mas seja qual profissão for. Né? Você tem que. O sucesso também não é. A gente. Essa palavra é estereotipada também, né? Fala sucesso, já pensa celebridade, famoso e ganhando milhões. Não é assim. Sucesso é você estar bem com você, é você encontrar o seu propósito, você estar feliz, fazendo o que você gosta, o que você ama.
né? Você pode estar num ateliêzinho lá com a sua pintura e tá tudo bem, tá tudo certo, é o que você ama, né? Então, eu acredito nisso também, né? Que não pensa que, porque você não é uma pessoa famosa, você não tem sucesso, não é assim. Exato. Não é? Não, outra coisa, eu já passei várias dificuldades, assim, porque essa área é muito difícil. E em vários momentos eu falava, eu vou desistir e vou fazer outra coisa. Várias vezes. Só que aí eu falava, mas eu não quero fazer outra coisa. Que outra coisa Eu não só tem isso? nada melhor que eu queira fazer, nem que seja difícil, nem que eu ganhe menos, nem que... Eu não quero fazer outra coisa, porque eu não vou estar feliz. Mas eu pensei, porque quando vocês olham também um monte de livros, só a parte boa, acho que... Não, várias vezes, até hoje, às vezes eu falo, nossa, tá muito complicado, tá muito difícil. Aí eu fico, mas aí o que eu vou fazer? Tá na sua alma, né? Não adianta, é você é tudo que você construiu, né? Então, é por isso que eu falo, esse é o seu maior sucesso, é você estar feliz fazendo o que você gosta, né? Então, por mais dificuldades que a gente encontra, se fazer o que ama, todo dia vai ser sexta, sábado, não tem segunda-feira, né? Você fazer o que ama é isso. E agora, eu quero saber, você sabe que o Poderosas é de pod e rosas. Então, eu quero saber para quem você daria rosas, alguém que te incentivou nessa vida, alguém que você admira, quem você homenageia? Eu gostaria de dar rosas para escritora Blandina Franco, que é autora do livro Quem Soltou o Pum, e vários outros livros maravilhosos. A gente já produziu uma série juntas também dos personagens dela e do marido dela, que também é outra pessoa que eu admiro demais. Então as rosas vão para Blandina. Ai, Blandina, homenageada aqui do Poderosas. Aliás, deixa eu fazer um parênteses, que eu falei da minha chefe, que ela fez aquele comentário, mas ela fez uma coisa muito legal. Além de me apresentar a dona da editora, a agência Talent era uma agência que a vida inteira só tinha homens na criação. E eu fui a primeira mulher contratada graças a ela. Oh. Viu, Ana Carmen Longobardi? Eu não esqueci disso, não. Olha, tá vendo? Pontos, aí ganhou pontos. Aí ganhou muitos. O que eu posso também, eu trago meninas para animação. Porque na animação, principalmente, tem muito mais homem. E como é algo muito arriscado, as pessoas não querem experimentar pessoas novas. Então tem duas meninas que eu trouxe, uma delas começou como estagiária e hoje ela faz cenários. Olha! Ela tá super bem. E a outra também veio como estagiária, ela me mandou uma cartinha em papel. E ela veio e hoje ela faz storyboard. E chegou um dia que ela virou pra mim e falou assim, eu recebi uma proposta de trabalho. Eu fiquei tão orgulhosa para ir para outra produtora. Eu falei, vai. Olha, porque assim, sabe? Você criou e ela seguiu o caminho. Mas tem que ter coragem de dar oportunidade. Infelizmente ainda tem muito mais homens trabalhando com isso. Então a gente quer mudar, né? A gente quer tantas chances. E a sua coragem de empregá-la e a coragem dela de mandar a carta, né? Ela teve que acreditar no talento dela, né? E uma cartinha de papel. Você podia flipar e a animação dava. Ela botou vários papeizinhos, eu achei genial. Eu falei, vem aqui que eu quero te conhecer. Então, vamos trazer mais pessoas, vamos divulgar os trabalhos, né? E colocar a mulherada aí para mostrar os seus talentos. É isso, né? É isso, eu queria só deixar para vocês o endereço do nosso site, que tem vários joguinhos educativos gratuitos, livros online, animações, que é o iguinho.com.br. E quem quiser me seguir no Instagram, @MarianaCaltabiano. Muito bem, muito bem. Ai, Mariana, amei. Muito obrigada. É uma honra te trazer aqui. Procurem os livros, as séries, filmes, tudo. E obrigada mesmo, viu? Beijo. E não se esqueçam, essa é a voz do guia. Muito bem! Obrigada, gente. Até o próximo programa. Inscreva, siga e traga sugestões. Beijo!